já. Eu vou aqui me apresentando, sou o professor Anderson Damasceno, trabalho com literatura e artes aqui no preparatório para a medicina Everest. Enquanto a galera está entrando aí, eu gostaria de lembrá-los, né, se você ainda não se inscreveu no Everest Virtual. O que é o Everest Virtual? É o nosso canal no YouTube. Vai lá, galera, tem muita gente se inscrevendo e aproveitando lá para clicar no sininho e acompanhar as postagens do YouTube. Outra coisa, nós estaremos aí recorrentemente produzindo material, desde atividades, conteúdos, para manter você atualizado, manter você preparado, para que você possa chegar no Enem de 2020, apesar desse contexto inusitado, surpreendente que nós estamos vivendo hoje, você manter aí um nível de preparação alto, beleza? E aí o que nós vamos fazer aqui hoje? Selecionamos um conjunto de questões sobre qual tema, sobre qual assunto. Esse assunto ele é garantido no Enem, pelo menos na maioria das vezes caem as vanguardas europeias ou a influência das vanguardas europeias sobre os artistas brasileiros. E hoje a gente vai trabalhar aí algumas dos tópicos, do que é mais recorrente lá, seja no futurismo, seja no cubismo, no expressionismo, no surrealismo, no dadaísmo. E eu espero que você use essa aula aí para poder se capacitar de uma forma melhor. Beleza, galera? Mas aproveitando ainda, aqui está o meu Instagram, @andi_damasceno. Acompanha lá que sempre tem novidade também, dicas, algumas matérias que a gente posta para deixar vocês atualizados aí sobre o Enem. Outra coisa é o blog Olhar do Alto. Talvez vocês não sabem, mas o professor Anderson é blogueiro. Só que eu não sou blogueirinho não, tem um pessoal que é blogueirinho só de cabo. Eu sou blogueiro que escreve pro blog, tá bom? Não é esses blogueirinhos que não escrevem não, beleza? Acompanha lá, blog Olhar do Alto. Entra lá, dá uma bugada. Você vai ver que em Marabá, no Pará, no Brasil, no mundo, só existe um blog com esse título, Olhar do Alto. Curte lá, que lá a gente coloca tem uma postagem recente sobre funções da linguagem e outra postagem recente sobre vanguardas. Aproveite e curta lá. Vamos dar start? Pois bem, quando a gente estuda o conteúdo das vanguardas europeias, que também são conhecidas como vanguardas históricas, nem sempre vai cair só pintura e escultura. O aluno precisa estar atento para isso. Na sala de aula a gente vê mais o quê? Pintura e escultura. Só que pode cair uma questão como essa, que é um crítico de arte, Pierre Vilar. Ele escreveu uma obra chamada História e Representação e é retirado um fragmento, uma passagem desse texto. Então, mesmo que não caia a pintura e a escultura, você tem que ser capaz de olhar para um texto como esse e interpretar, com base, tendo como pano de fundo, tendo como conhecimento prévio as vanguardas, os ismos do início do século XX. Veja bem, questão 1. Leia com atenção. Efetivamente, a representação de Guernica, no espírito de muita gente que não tem mais o cuidado de saber exatamente de onde isto surgiu, é um quadro de Picasso. Observei em Paris a forma como Picasso foi solicitado a dar explicações sobre sua obra. E depois vi o nome Guernica aparecendo seguidamente na imaginação das pessoas. Guernica tornou-se a representação de um fato preciso. O fato preciso está esquecido, a representação continua. Admito totalmente que isto tenha uma certa importância, mas devemos estar atentos, pois esses jovens que sabiam que Guernica é um quadro de Picasso não conheciam o fato político que o gerou. Ora, trata-se da primeira manifestação daquilo que foi o grande drama da Europa dos anos 30 e 40. Pois bem, galera, o foco aqui desse texto é essa questão de
representação. Você conhece o quadro Guernica, mas esquece do fato que ele trata, né? O fato preciso está esquecido, a representação continua. Pois bem, o que diz o comando da questão? Pode-se entender que o texto faz uma crítica ao quê? Letra A. Qual é a crítica que o Vilar, o historiador, está tecendo? Uma crítica à pretensão e à incompetência da arte em se dedicar a temas políticos. A intenção do autor é essa, falar, olha, a arte ela é muito topetuda, né? Tem um topete, quer se meter na política. Ele está criticando esse hábito da arte querer adentrar na política. Ou letra B, a gente pode entender que o texto faz uma crítica ao desconhecimento do local. Os jovens desconhecem o que foi Guernica, o local, onde foi encontrado o quadro de Picasso após a guerra. Então, Picasso foi em Guernica, após a guerra, e encontrou esse quadro. É isso que os jovens esqueceram? Letra C. A crítica no texto, né, ao violento massacre de Guernica, ocorrido durante a Guerra Civil Espanhola. Então, o Vilar, ele quer criticar exatamente o fato de ter ocorrido esse ataque à cidade de Guernica. É isso, então? Ou o texto está criticando a ignorância, a falta de conhecimento das pessoas que nunca conseguiram entender o que Picasso pintou. As pessoas olham para a pintura de Guernica, veem lá fragmentos, pedaços, alguns desconexos, com a realidade deformada, desrealizada, e aí o pessoal se sente um desconhecedor, um ignorante. Essa crítica é ao que Picasso pintou? Letra E. O Vilar critica a maior importância dada ao quadro Guernica do que o episódio ocorrido em Guernica. Então, a crítica reside nisso. Existe o quadro, que é conhecido no mundo inteiro, mas o fato político é esquecido. Pois bem, se nós olharmos na centralidade do texto, a crítica se baseia nisso, né? O fato precisa estar esquecido e a representação continua. Em outras palavras, a pintura continua viva no imaginário das pessoas, mas o fato, o bombardeio que gerou, né, que estimulou o Picasso a pintar, está esquecido. Portanto, a gente chega à conclusão que a crítica que o historiador está fazendo é o quê? Letra E. A maior importância dada ao quadro Guernica. Veja bem, a arte ela tem esse papel sociopolítico, um papel engajado. Muitas das vezes a arte ela acelera, ela maximiza, ela potencializa uma mensagem que está na realidade e a gente não presta atenção muitas das vezes. Mesmo aconteceu uma guerra, aconteceu um bombardeio, pessoas inocentes foram, né, destroçadas. Às vezes isso fica no imaginário e a arte ela tem esse papel de ampliar essa capacidade de deixar registrado no imaginário. Beleza? Então, antes de ir para a segunda questão, cerca de 6 ou 7 vezes Pablo Picasso já caiu no Enem. Se você for priorizar, priorize o estudo do cubismo, essa técnica que nós vimos nas aulas passadas. Questão 2. A gente apresenta aqui um quadro do Ribas. E o que você percebe nesse quadro? A gente não tem aqui objetos representativos. Nós não temos no conteúdo desse quadro objetos miméticos, né, simulando a realidade. Você não vê uma casa, você não vê uma pessoa. Isso aqui não é a mímese de uma pessoa, nem a mímese de uma casa, de uma paisagem. Não. Nós vemos essas cores fortes, sobretudo aqui vermelho, laranja, e essas cores e formas aqui, né, fazendo lembrar um daqueles símbolos do infinito, né, uma das formas de representação do infinito. Né? Pois bem, a questão só te dá esta obra, esta pintura. E aí você se questiona, o que eu preciso saber, para onde é que eu tenho que olhar? Eu olho aqui para a fonte, Cecília Ribas, de onde foi tirado esse quadro? Ele saiu aqui, possivelmente JB, Jornal do Brasil. E aí, vamos para o questionamento. A obra acima é da brasileira
Cecília Ribas. Uma artista que nas artes dos anos 80, como ceramista, uma artista que nas artes dos anos 80, como ceramista e escultora. A linguagem de suas telas imprime liberdade e alegria, com o uso de cores e curvas. Cecília Ribas já teve suas obras expostas em locais como a Academia Brasileira de Letras, a ABL, BNDES e a ALERJ, Assembleia dos Deputados lá do Rio de Janeiro, e recebeu diversas premiações por suas esculturas. Pois bem, o texto, o comando da questão busca aí, o enunciado busca contextualizar essa obra para a gente, década de 80, uma artista brasileira que já é de renome. Pois bem, a pergunta é, no caso da obra acima, podemos perceber o predomínio de características e aqui eu chamo a atenção para vocês, pode cair também esse modelo de questão. Que modelo? Ainda que você olhe para esse quadro e não perceba diretamente aqui futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo, você deve estudar essas vanguardas absorvendo, assimilando as técnicas que os artistas utilizam para a construção dos seus textos, no caso, na construção de suas pinturas. Os procedimentos de construção da pintura, que as vanguardas do início do século XX usam, influenciaram uma artista da segunda metade do século XX. Então veja que esse modelo de questão, ele é uma questão que envolve a herança. Qual é a influência que nós vemos ali? Nós temos influência do abstrato geométrico, é assim que a gente o que está predominando é características do abstracionismo, da geometria, ou o que está predominando ali é característica do futurismo geométrico, ou a influência do construtivismo modular, ou do cubismo figurativista. Vamos entender o seguinte: que técnica eu consigo reconhecer aqui das vanguardas? Eu poderia estar como a gente sabe que as cores fortes são utilizadas pelo expressionismo, a gente fica, poxa, deve ser expressionismo, mas nenhuma das propostas aqui se aproxima disso. Porém, a gente sabe que o abstrato foi os expressionistas foram os primeiros a apresentar obras abstratas, mas não tem a proposta aqui. Só que não foram somente os expressionistas. A gente vê aqui também uma influência de formato. O que é isso? Cores e formas, chamando a atenção para a gente, envolve círculos e envolve curvas. Círculos e curvas estão associados sim à geometria. E é por isso que a gente percebe, com certeza tem influência geométrica. A letra A e a letra B são as que mais se aproximam dessa questão da geometria. Pois bem, o que nós temos afinal? Marcas do abstracionismo geométrico ou futurismo geométrico? Para ser futurismo, vocês sabem que conteúdo deveria ter aqui. Esperava-se a presença de máquinas ou de elementos metálicos, qualquer, digamos assim, representação pela deformação, que usasse um conteúdo que envolvesse a tecnologia do início do século XX. Como a gente não percebe tecnologia, a gente percebe geometria e essas cores fortes, nós vamos ficar com a ideia de que predomina o abstrato geométrico. Pois bem, nós conseguimos eliminar o fato de não ter máquina, o construtivismo, por ainda te dar um mundo organizado, e a gente não vê isso organizado lá, e a ideia do cubismo figurativista, a gente não reconhece aqui figuras ainda. Lembre-se que o cubismo, ele tem sim uma arte onde a gente percebe alguns corpos. Não são figuras fiéis à realidade, mas é possível percebê-las. Beleza? Então, questão 2, abstrato geométrico. Questão 3, a gente apresenta aqui um quadro muito famoso. Um quadro que
ele está aí no imaginário do povo brasileiro, né? Você deve ter visto em jornais, pela TV, na internet, esse famoso quadro Operários, de Társila do Amaral. Nós vemos aqui o quadro, o que predomina nele é esse mosaico de faces, né? Tá cheio de gente, apinhado de gente. Pois bem, a classe operária, os trabalhadores, principalmente na década de 30, vai receber assim um olhar mais atencioso. Lá na literatura neorrealista, geração de 30, mas aqui na pintura da Társila do Amaral, a gente vê também aí a influência das vanguardas. Lembre-se, das vanguardas europeias influenciando os artistas brasileiros. O que diz o comando da questão? Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Társila do Amaral e outros artistas modernistas fizeram o quê? O que a Társila fez com aquele quadro? Entenda que o comando da questão coloca essas alternativas como um contexto ali. Vários artistas tiveram a mesma atitude. Então, letra A. Társila e os artistas tiveram qual atitude? Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística baseada em conceitos clássicos e neoclássicos. Se você estudou as vanguardas corretamente, de cara, você sabe que fidelidade à realidade significa mimesis, significa imitação fiel. E todas as vanguardas são radicais, elas utilizam o fenômeno da desrealização, elas são não miméticas, elas não querem ser fiéis à realidade. Então, de cara, você já anula a letra A. Letra B. Társila do Amaral e os demais artistas buscaram a liberdade na composição de suas figuras, dialogando com temas recorrentes da pintura barroca. Então é isso. Lá em 1700, 1600, início de 1700, a pintura barroca influenciou artistas como... Você olha para cá e percebe a influência barroca em cima de artistas como a Társila do Amaral. Letra C. A Társila e os demais artistas procuraram libertar a arte brasileira do arcabouço acadêmico europeu, valorizando temas e as cores nacionais. A gente olha, são vanguardas europeias, mas nós estamos aqui com uma artista brasileira. Dá a sensação de que ela realmente está valorizando os temas e as cores nacionais? Você olha para cá e percebe essa pluralidade, essa diversidade étnico, religiosa e diversidade linguística que a gente também vai ver. Pois bem, a letra C, essa ideia de libertar a arte brasileira do arcabouço acadêmico faz sentido. Eles realmente querem. Letra D. Társila e os demais artistas defenderam a valorização dos aspectos monocromáticos da pintura, utilizando de forma irrestrita um padrão baseado na harmonia e no equilíbrio. Quando você fala de monocromático, você olha para cá e vê mais influência de cores fortes. Embora tenha um amarelo que parece que predomina, a gente não pode dizer que é monocromático. Guernica, por exemplo, é monocromático, trabalha no máximo com tons claros e escuros, mas não é o caso desta pintura de Társila do Amaral. Nós percebemos que essa ideia de monocromático não predomina na pintura. Por fim, letra E. Representaram a ideia de que a arte deveria copiar fielmente o ambiente natural, tendo como finalidade o desenvolvimento da identidade nacional. Se lá na letra A você já anulou, porque eles não mantiveram a fidelidade, a forma fiel à realidade, você também não vai marcar a letra Q, não marca A, não marca E, porque representam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente. Então nem A, nem E, nem B. O aluno que ficasse entre dúvida entre C e D, isso é bom, porque ele já está em 50-50, 50% de chance de acertar. E aí, qual seria a resposta correta? Társila e os artistas procuraram libertar a arte brasileira do arcabouço acadêmico europeu,
valorizando os temas e as cores nacionais. Entenda que existem fluxos da arte europeia sobre os brasileiros, mas isso não significa que o artista brasileiro tem que ser subserviente, tem que ser imitativo do que a Europa faz. Não. Eles receberam sim essa influência desse espírito, né, unificador do futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. No entanto, eles fizeram a seu modo, porque o Brasil estava praticando uma coisa que a gente vai estudar como antropofagia, que é o quê? Você se alimenta da cultura do homem de outros países, mas busca superá-la. E o objetivo deles era superar essa cultura. O que invalida a letra D? Nós estávamos enfatizando a ideia do monocromático. Ali, embora essa ideia de utilizando forma irrestrita um padrão baseado na harmonia, nós sabemos que a pintura vanguardista